tava com saudade de estar gravando vídeo pra vocês, mas estamos de volta aí no vídeo diferente. Eu não vou estar fazendo um vídeo de matemática básica, mas eu vou sim continuar o curso, tá? Pra você que tá me perguntando lá no Instagram, eu pretendo sim continuar o curso, mas nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que é a matemática. Se você também tem curiosidade de saber, vem comigo! Alguma vez você já se perguntou, mas caraca, o que é a matemática e para que essa ciência serve? Por que existe tanto cálculo? A palavra matemática, ela tem origem do grego matema, que significa conhecimento, que significa ciência ou aprendizado. E também tem origem da palavra grega mathematicos, que significa fundação do aprendizado. Então a matemática, ela é aquela ciência que te ajuda no aprendizado. Na Grécia atual, a palavra matema, ela significa aprender. Então, como eu falei, a matemática ela é uma ciência que te ajuda no raciocínio, que te ajuda no aprendizado. Ela é aquela ciência da lógica, do pensamento, da abstração, que envolve quantias numéricas e que tem muita aplicação no nosso dia a dia. Eu sempre digo que a matemática ela é o idioma falado pelas ciências. Por exemplo, eu falo português aqui nos meus vídeos. Se um cara lá dos Estados Unidos assiste esse vídeo, ele não vai entender nada do que eu estou falando. Mas se eu começo a fazer cálculos aí na sua tela, ele vai entender tudo, porque a matemática ela tem uma linguagem universal. O mesmo idioma falado aqui no Brasil é falado nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo. A matemática ela é uma ciência universal de uma linguagem universal e ela é utilizada por outras ciências também como ferramenta. Como eu disse, a matemática ela tem muita aplicação no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você fazer um bolo, tem fração, tem porcentagem, tem proporção. Quando você vai no banco ver o saldo da sua conta, você precisa ter ideia de números decimais, você precisa ter ideia de porcentagem, o banco não passar a mão no seu dinheiro. Os arquitetos, por exemplo, eles fazem nossos projetos, né, eles fazem suas plantas, e eles precisam que o engenheiro se certifique de que aquele cálculo vai dar certo. Então a matemática ela é importante até para manter casas em pé, né? A física, a química e todas as outras ciências, elas usam matemática como ferramenta para chegar nos seus enunciados. Vou dar um exemplo, a biologia. Ela usa matemática lá em genética para calcular probabilidades. Agora que você já entendeu mais ou menos sobre o que é a matemática, qual é o significado da palavra matemática e como que ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, inclusive se você tem curiosidade de saber como eu posso ver matemática no dia a dia, tem um livro muito legal chamado O Homem que Calculava. Eu vou deixar ele aqui na descrição, o link da descrição para você comprar ou você baixar, não sei. É muito legal, é um livro muito legal mesmo, um livro que eu sempre recomendo nas minhas aulas, tá? Agora que você já entendeu mais ou menos o que eu vou contar agora uma breve história da matemática. A matemática ela é uma ciência milenar. Há 5.000 anos atrás, aproximadamente, começou a ser registrada matemática, principalmente lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio, né? Ela começou a ser registrada pelos sumérios, que foram os mesmos povos que iniciaram a escrita. Então, além de iniciar a escrita, eles também se interessaram por matemática. A matemática daquela época, ela era puramente prática. Não existia necessidade de você provar um cálculo, não existia uma rigorosidade nos cálculos, né? Algo que só começou muito depois, lá na Grécia, principalmente com Euclides, quando ele reuniu todos os trabalhos feitos até então no seu livro chamado Os Elementos. E foi ali que a matemática começou a ser organizada sistematicamente, né? E uma coisa importante quando você estuda matemática, quando você estuda a história da matemática, é você perceber que ela não é algo linear, como você aprende lá nessa escola. Ela depende de todo o contexto histórico de uma determinada civilização. Por exemplo, no Egito, a matemática ela foi usada de forma puramente prática. Eles enunciavam um problema e eles resolviam aquele problema. Então você imagina a dificuldade que eles tinham há 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, para manter de pé aquelas estruturas, para manter de pé aquelas pirâmides, né? Com certeza foi utilizado muita matemática ali, e como você pode perceber, foi utilizada matemática avançada, já que as construções estão de pé até hoje e são muito bonitas. A matemática na Grécia, ela veio depois de muito forte com a escola pitagórica, principalmente com Euclides, Aristóteles, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, e todos eles desenvolveram a matemática de uma forma bem legal ali. Uma coisa interessante naquela época é que todo estudo grego de ciência, matemática, política, filosofia, eles influenciaram muito o Ocidente, que é onde vivemos hoje. Então, como eu falei, a matemática grega, né, ela veio para deixar a matemática mais rigorosa, dando aquele ar de ciência da demonstração, né? Na Índia também teve muita matemática, e esse aqui eu tenho certeza que você conhece, o Bhaskara, né? Esse aqui, se você está pelo menos no 7º ano, você já ouviu falar nele. Uma coisa interessante é que o Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, na verdade não foi ele quem criou a fórmula de Bhaskara, e a fórmula de Bhaskara não é chamada de fórmula de Bhaskara. Em qualquer outro lugar do mundo, a fórmula de Bhaskara é chamada de fórmula da resolução de uma equação do segundo grau
ou fórmula da resolução de uma equação quadrática. É só aqui no Brasil que é chamada de fórmula de Bhaskara, né? E outra coisa também que não foi ele quem criou a fórmula, ele com certeza ajudou lá, né, em alguma coisa relacionada à resolução das equações, mas não foi ele quem criou. A fórmula como conhecemos hoje, ela foi criada na França, a partir do momento que começaram a se estudar a geometria analítica. E aí começaram a algebrizar as equações, e a fórmula como conhecemos hoje, conhecemos através dos franceses Viette e René Descartes. Então, na Europa também, né, como você pode ver, muita matemática bacana foi desenvolvida também, principalmente com Leonardo de Pisa ou Leonardo Fibonacci. Graças a ele, né, que conhecemos a matemática hoje, porque ele trouxe todo o sistema de numeração decimal e posicional lá da Arábia. O Leonardo Fibonacci, o mesmo da sequência Fibonacci, ele tinha um pai que era comerciante e ele fazia muitas viagens, né? E uma dessas viagens ele foi até a Arábia, né? Ele tomou conhecimento do sistema de numeração indo-arábico e ele trouxe para a Europa, isso já no século XIII. E aí, quando ele trouxe para a Europa, ele percebeu que aquele sistema era muito melhor, muito mais prático, muito mais fácil de se usar do que o sistema de numeração romano. Imagina como era difícil você fazer cálculos com os algarismos romanos, né, que na verdade são letras. Então era muito complicado. Então ele percebeu essa dificuldade, percebeu que o algarismo indo-arábico era muito melhor e ele começou a utilizar isso já no século XIII. Uma curiosidade é que a palavra algarismo ela tem origem do matemático Al-Khwarizmi, que viveu no século IX, né? No Brasil também muita matemática bacana foi desenvolvida também. No Brasil tem um brasileiro chamado Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields em 2014, uma medalha muito importante para o ramo da matemática. No Brasil também nós temos o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e é um dos institutos mais importantes do mundo em questões de pesquisa matemática. Como você pode perceber, né, a matemática ela está sempre sendo desenvolvida, ela não parou. Ela não é uma ciência estanque, uma ciência estagnada. Ao contrário do que você escuta lá na sua escola, quando seu professor fala que isso que você está vendo, que ele está passando para você, isso já aconteceu há muitos anos atrás, há milênios de anos atrás, há séculos de anos atrás, e dá a ideia de que a matemática ela simplesmente parou ali. Quando não, muita matemática bacana foi desenvolvida, está sendo desenvolvida até hoje, inclusive no Brasil, lá no INPA, né, como eu falei. A matemática ela tem alguns ramos que são muito importantes, e eu separei aqui em 5 grandes módulos que ficam um pouco melhor para você compreender. O primeiro que eu separei aqui foi a aritmética, e se você já assistiu o seriado do Chaves, você vai ver que... Bem, dizia eu que a aritmética é a ciência... Dizia eu que a aritmética é... O professor Girafales, ele nunca deixou o Chaves terminar de falar, né? Então eu falo aqui pra você. A aritmética, ela é o ramo da matemática que estuda os números, que envolve quantias numéricas, que estuda as propriedades de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Tudo que envolve número tem a ver com a aritmética. Depois eu destaco aqui a álgebra, que é justamente quando você troca um número por uma letra. E quando você troca um número por uma letra, você está abstraindo um pensamento, você está tentando representar uma quantidade. E toda vez que você tenta representar uma quantidade, você está fazendo álgebra. Depois eu destaco a geometria, que foi muito estudada pelos gregos. A geometria ela trata das figuras geométricas. Tudo que tem ao nosso redor, ele tem um certo formato. Então a geometria ela trata de estudar essas propriedades dos formatos, né? Dentro da geometria tem geometria plana, geometria espacial, tem trigonometria, tem geometria descritiva. E muitos dizem que a geometria é o ramo mais belo da matemática e eu também concordo com isso. Outro que eu destaco aqui é a geometria analítica, e quando você mistura álgebra com geometria, e como o nome já diz, você começa a analisar figuras geométricas. E por último eu destaco o cálculo, que é uma matéria de nível superior, uma matéria avançada. Se você um dia chegar a fazer um curso de exatas, você com certeza vai ter essa matéria lá no Sagrade, tá? Também tem muitos outros campos da matemática que você pode estar pesquisando aí, você pode se encaixar em um desses, tá? É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que eu basicamente falei o que é a matemática e eu acredito que eu tenho dado uma visão bem bacana para você do que é. Se você concorda comigo, se você discorda de mim, coloca aqui embaixo, tá? Uma coisa interessante também é que a matemática, ela tem muita derivação da filosofia. Então é uma ciência que te ajuda a pensar melhor. Muita gente fala, eu vou fazer direito porque não tem matemática. Mas os melhores advogados do mundo, eles estudam matemática, eles estudam raciocínio lógico. Porque quando você tem um raciocínio lógico dedutivo, isso é importante para você concatenar pensamentos. E quando você começa a concatenar pensamentos, é importante para você defender as suas pautas lá na frente do juiz. E consequentemente você ganhar, né, a causa.
Então é importante para você ser um profissional sucedido. Então a matemática ela pode ser algo a mais, né? Um crédito aí na sua profissão, para você estar dando uma olhada se dá para se encaixar na sua profissão. É isso, galera. Até a próxima. Se você gostou, não esqueça de estar curtindo esse vídeo, não esqueça de estar comentando e compartilhando com seus amigos. Não esqueça de me seguir lá no Instagram também, @matemática mesquita, vai estar aparecendo aqui, ó. Até a próxima. Valeu!